Palavra, o poder da palavra, com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, na parte B do versículo. Hebreus, capítulo 13, versos 14, a parte B, que diz o seguinte: aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Mais uma vez, Hebreus, capítulo 13, versos 4, a partir da parte B, versículo 4, parte B. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Graças a Deus por esta oportunidade e esta palavra que o Senhor nos dá através do livro de Hebreus, dizendo sobre a prostituição e o adultério. O crente, querido, antes de mais nada, precisa ser moral e sexualmente puro. A palavra puro no grego, que se escreve agnos ou amiantos, significa livre de toda mácula da lascívia. O termo aqui refere-se então à abstenção de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade ou com os votos matrimoniais da pessoa. Refere-se também ao domínio próprio e à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus. Então isso abrange o controle do corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 4. E não em concupiscência. Então esse ensino das Escrituras, ele serve tanto para solteiro como para casados. E no tocante ao ensino bíblico sobre a moral sexual, nós vamos ver o seguinte: a intimidade sexual é limitada somente ao matrimônio. Somente nessa condição ela é aceita e abençoada por Deus. Mediante o casamento, marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Os prazeres físicos e emocionais normais decorrentes do relacionamento conjugal fiel são ordenados por Deus e por Ele são honrados. A fornicação, o homossexualismo, o adultério, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus, por serem transgressões da lei do amor. Êxodo 20, versos 14. E também porque é profanação do relacionamento conjugal. Tais pecados, queridos, são severamente condenados nas Escrituras e colocam o culpado fora do recinto de Deus. Olha o prejuízo de uma vida sexual fora da vontade do Senhor. A imoralidade e a impureza sexual não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, que não seja o seu marido ou a sua esposa.
Há quem ensine em nossos dias que qualquer intimidade sexual entre jovens e adultos solteiros, tendo eles mútuo compromisso, é aceitável, uma vez que não haja ato sexual completo. Tal ensino peca contra a santidade de Deus. E o padrão bíblico da pureza, que também é manchado. Deus, querido, proíbe explicitamente descobrir a nudez ou ver a nudez de qualquer pessoa, a não ser entre marido e mulher legalmente casados. Agora, nós estamos num tempo no nosso país, numa época, em todo o mundo, mas em especial nessa época no nosso país. Veja, o ensino bíblico está dizendo o quê? Deus proíbe explicitamente descobrir a nudez ou ver a nudez de qualquer pessoa, a não ser entre marido e mulher legalmente casados. Mas vai dar uma volta na cidade, meu querido. Vai dar uma volta na cidade para você ver o que está acontecendo. As grandes mídias, o que está acontecendo? Aquilo que Deus proíbe explicitamente, hoje é feito explicitamente. É até meio irônico. O que Deus proíbe explicitamente é aquilo que justamente o homem está desobedecendo e está fazendo explicitamente. A Bíblia proíbe que você descubra a nudez de qualquer pessoa, a não ser o seu esposo ou a sua esposa. Mas hoje as pessoas estão se desnudando-se, se é assim que pode falar, não é? Se despindo a si próprios. Ah, mas você está falando isso porque é época de carnaval. Não, eu quero dizer uma coisa, querido. Nós chegamos num ponto aonde o temor, o respeito ao sagrado foi jogado na lata de lixo. Foi jogado fora. Nós estamos numa geração onde a palavra de Deus é algo inaceitável. Não se iluda, meu irmão, quando você vê nas grandes mídias levando um cantor gospel lá. Não se iluda, querido. Não fale, Deus está começando a agir ali. Não é isso que está acontecendo. Muitos desses estão sendo comprados pela mídia poderosa para divulgar os seus trabalhos, para vender, porque afinal de contas é uma mensagem bonita, porque afinal de contas é uma mensagem que fala de Deus. Mas não há ali um compromisso com a conversão de almas. Aliás, há muitos hinos hoje que você não sabe se está cantando para Deus ou se está cantando para um namorado, para uma namorada. Se não falarem para você que é uma banda, assim, entre aspas, cristã, que é um grupo cristão, realmente a pessoa que é leiga vai falar assim: olha, isso aqui serve para me mandar essa música é romântica. É romântica. Não é hino de adoração. São músicas românticas. Estão deixando o cristianismo poético. Poético, é isso que tem acontecido. Não se engane, meu querido. Há muita mentira no meio. Há muita falsidade no meio. Há muita impureza. E o mais atacado, meu querido, é a sexualidade. A sexualidade desperta no outro. A sensualidade vai despertando no outro desejos impuros. E se realmente nossas mulheres, nossas irmãs, poderiam ser nossas irmãs em Cristo, estão se despindo, se nós vemos as mulheres que são filhas amadas de Deus, que são pessoas pela qual Jesus Cristo morreu, estão se despindo pelas avenidas, porque dizem que é arte, que é muito bonito, e que realmente isso está na nossa cultura. Mas você já imaginou como isso chega na presença de Deus? Como essas imagens chegam na presença de Deus? Como essas atitudes chegam na presença de Deus?
Como essas práticas chegam, se naquele tempo, na época da antiga lei, as pessoas se prostituíam para adorar as divindades. Realmente havia orgia sexual para adorar as divindades. Isso, meu irmão, se você de repente está assustado com o que eu estou dizendo, faça pesquisa. Estude o conteúdo da Bíblia e estude também o contexto histórico, porque nós lemos aí uma profecia de Isaías, nós lemos aí alguns acontecimentos da Bíblia, e às vezes nós queremos trazer aquilo para uma pregação profética, uma pregação muito bonita, mas nós não lemos o que aconteceu naquela geração, o que estava acontecendo naquela geração para que Deus destruísse aquele povo. Então você vai estudando, vai pesquisando, e você vai vendo que era uma geração, e várias gerações, que realmente tinha em seus deuses o que nós chamamos os deuses da fertilidade, onde a maneira de agradar aqueles deuses eram praticar as orgias sexuais. E talvez hoje nós estamos dizendo que não, mas isso tudo é cultura, Rodolfo. Nós estamos numa cultura, nós estamos cultuando, nós estamos agradando, nós estamos nos divertindo. Mas eu quero que você saia um pouco desse contexto de festa, de alegoria. Saia um pouco desse contágio. Porque é um contágio, a televisão vai bombando, as mídias vão falando, a internet vai pondo imagem de pessoas se alegrando. Até mesmo nós vamos tirando fotos desses lugares e vamos colocando na internet, que foi muito bom, ou extravasei, e eu não fiz mal para ninguém. Saia desse contágio e analise friamente o que está acontecendo. As mesmas divindades que eram adoradas na antiga lei estão sendo adoradas hoje. Estão sendo adoradas hoje. Nós estamos vendo, gente, não se assuste com o que eu vou dizer, mas a prática sexual feita aí nas praças, no meio da multidão. Envolvida e muitas vezes levada pelo uso de substâncias químicas, da bebida, do álcool, de droga e tantas outras coisas, do embalo, das músicas sensuais, das músicas que vai motivando e incitando as pessoas a se beijarem, e beija aqui, beija ali, dança aqui, rebola cá, entendeu? E todo esse clima, esse ambiente, essa situação que vai rolando o dia todo, varando noite e madrugada, sendo colocada na cabeça das pessoas como algo bom. Então o que acontece, meu querido? Chega-se um ponto que perde-se o temor a Deus, perde-se o respeito ao sagrado, e se entregam totalmente às orgias sexuais, e o desrespeito à santidade de Deus. Você já imaginou como isso chega até o altar de Deus? Porque, meu querido, Deus não está cego, Deus não está surdo, Deus não está distante que não possa ver. Deus observa tudo, Deus que criou, Deus que deu vida a todas as coisas. Então Deus, Ele enxerga tudo, ele está em tudo e quanto é canto, tudo e quanto é lugar, e sabe todas as coisas. Mas isso não é o pior é que Ele virá. Nada vai passar em branco, meu querido. Então eu preciso dizer que esse contágio não é mais forte do que o Deus que você crê. Não é mais forte do que o Deus que te criou. No primeiro momento parece que quando você renuncia a essas coisas, você está perdendo, você está sendo uma pessoa atrasada, mas não, você está ganhando. Porque tudo aqui é passageiro, meu querido. Em breve o Senhor Jesus voltará, em breve Ele vai então
levar o povo dele, mas o povo dele viveu uma cultura diferente da cultura desse mundo. A alegria nossa e a alegria do Pai Celeste, eu creio, que todos se voltassem a Ele, mas não é isso que acontece. Porque a carne pula e grita, para que você se debalde nesse mundo. A escolha é sua, meu querido, dizer sim ou não. A força vem do alto, mas a escolha é sua. O que você quer para a tua vida? Quantos jovens, adolescentes estão hoje mergulhados nesse mundo, enganados por esse sistema. Mas isso vai passar. A vida cobra caro também. O que plantamos é o que colhemos, então a vida cobra caro daquilo que plantamos. O que nós estamos assistindo é uma verdadeira falta de temor a Deus. O crente, o cristão, ele deve ter o autocontrole. Ele deve abster-se de toda e qualquer prática sexual antes do casamento. Justificar intimidade pré-marital em nome de Cristo, simplesmente com base num compromisso real ou imaginário, é transgredir abertamente com os padrões santos de Deus. É igualar-se aos modos impuros desse mundo e querer deste modo justificar a imoralidade. Depois do casamento, querido, a vida íntima deve limitar-se ao casal. Não vá por esse sopro errado que o diabo... Eu preciso falar que o diabo tem colocado nesse mundo. Essa armadilha que o diabo tem colocado nesse mundo. Desculpa, mas eu preciso dizer para você: carnaval não tem suporte bíblico. Carnaval não vem de Deus. É falta de temor. Está faltando respeito com o sagrado. E nós, quando vamos falar da palavra de Deus, não podemos nos preocupar se vai agradar as pessoas. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa não está em comunhão com Deus, a palavra de Deus é uma pedra. É um incômodo. Mas carnaval, que tem aí o seu significado de carne no vale, ou festa da carne, carne no vale, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Cuidado com os ritmos que nós estamos colocando dentro das nossas casas, dentro dos nossos aparelhos de som, mesmo com músicas cristãs, mesmo com letras cristãs. Não, meu querido. Carnaval não tem respaldo bíblico. Sabe o que está em jogo aí? O que está em jogo aí é a sua salvação. Sabe quem quer tirar a tua salvação? O inimigo das nossas almas. Ah, mas não fique esperando o inimigo aparecer, o inimigo possuir alguém para você acreditar que ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Veja o nosso mundo, vejam as festas do mundo, vejam as comemorações, vejam o apelo dos programas de humor. Vejam os filmes, vejam as novelas, vejam os teatros, vejam as músicas que estão aí no top. O que elas falam? Elas falam de amor destruído, elas falam de sexo abertamente, sexo explícito abertamente. São esses ritmos universitários, são essas músicas nesse tempo, essas músicas profanas, de ritmos profanos e danças profanas. É o mesmo que aconteceu nas gerações da antiga aliança, meu querido. Mudou as cores.
mudou os artistas, mas não mudou a receita demoníaca, que sempre teve um objetivo. Não se esqueça disso, que era tirar a mim e a você da presença do Senhor e roubar a nossa salvação. Você poderia me perguntar, mas por que, Rodolfo? Porque ele tem ódio daqueles que aceitam a Jesus. Ele tem ódio daqueles que foram comprados, mirados por Jesus. Ele tem ódio daqueles pelo qual o sangue de Cristo foi derramado. E você poderia me perguntar, mas por quem foi? Foi derramado por todos, mas nem todos o aceitaram. E por que pregamos essa mensagem o tempo todo, a mensagem da cruz? Porque é a única mensagem que precisa ser falada, é a única mensagem que precisa ser insistida, porque talvez você não esteja entendendo agora, meu querido. Como muitas das vezes essa mensagem foi ministrada na minha vida e eu não consegui entender, captar o porquê que Jesus morreu na cruz, o porquê que houve, historicamente isso é comprovado. Onde Jesus nasceu existe, o túmulo onde ele foi colocado também existe, a história das suas testemunhas são verídicas. Contra fatos, meu querido, não há argumento. E a história diz que existiu um homem chamado Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem. Algo histórico, fantástico, divino. E você poderia perguntar, não, mas pode ser uma história. Não. José também existiu. José também fugiu. Ele não queria assumir um filho que não era dele. E se não fosse o anjo de Deus, se não fosse o propósito de Deus, sabe quando que José voltaria para Maria? Não voltaria nunca. Porque ele era um homem religioso e piedoso. Ele sabia que uma pessoa que ficou grávida e não poderia ficar de uma outra forma, a não ser se ela coabitasse com alguém. Até então ele não tinha sido preparado pelo anjo, então ele não ia aceitar. Mas quando houve a intervenção de Deus, ele voltou, ele viveu com Maria, ele educou Jesus e os irmãos de Jesus, conforme a Bíblia diz. Conforme a Bíblia diz que Jesus teve outros irmãos, então ele educou junto com Maria, uma família piedosa e tudo mais. Então, veridicamente, isso aconteceu. Jesus realmente existiu. Ele pregou uma mensagem direta do coração de Deus. E foi morto por causa disso. Eu não sei se você já observou que Jesus do alto da cruz vai dizer o quê? Pai, Pai, por que me abandonaste? E muitas pessoas olham para essa cena e começam a se lamentar, e começam a se emocionar, coitadinho. Nossa, por que ele falou isso? Ele estava revoltado com Deus. Olha, ele estava sofrendo muito. Meu irmão, nós não temos ideia do que significa essa palavra, mas eu vou tentar dizer para você. A pior coisa que pode existir na vida de um ser humano é Deus se retirar da vida dele. Alguns dizem, batem no peito e falam, eu sou ateu. Mas não existe, meu querido. Existe aqueles que querem ser ateu, mas não são ateu. Porque se Deus se retirar da vida de um camarada, de um indivíduo, ele não sobrevive. Teu coração está batendo agora, meu irmão. E você não apertou nenhum botão para que isso acontecesse. E você sabe que cada vez que o teu coração bate, ele vai bombar um sangue para o seu corpo inteiro. Esse sangue automaticamente é filtrado e distribuído. E esse mecanismo, ele continua acontecendo o tempo todo, enquanto você viver. Enquanto Deus permitir. Enquanto Deus permitir. Então, se nós tomamos conhecimento da palavra do Senhor e ignoramos, o que mais pior pode acontecer conosco no futuro? Se nós abandonar, não, mas eu creio em Deus, tenho a minha fé. Esse é a pior frase que tem matado a muitos. Eu tenho a minha fé, eu creio em Deus. Mas a nossa fé, meu querido, a nossa fé genuína, ela não é transmitida pelo que falamos, primeiramente, mas é pelo que somos, pelo que estamos vivendo. Por isso que a nossa oração não pode se basear somente em palavras, ela tem que estar alicerçada naquilo que nós estamos vivendo. Então, quantos estão se debaldando nas festas seculares do nosso tempo e dizendo que são cristãos? Não são.
Estamos ofendendo a santidade de Deus quando nós falamos isso. Partimos para uma vida sem temor algum. Eu preciso dizer isso para você, irmão, irmã, querido. Volta a sua vida para Jesus Cristo. Percebe que eu não estou falando de placa de igreja, irmão? Volte a sua vida para Jesus Cristo. Se coloque na submissão do nome do Senhor. Deixa as festas passar. Deixa as vontades da carne passarem. Não vá satisfazer aos apetites da carne, porque a palavra de Deus diz em Gálatas que quem satisfaz aos apetites da carne, automaticamente ele despreza o Espírito Santo. São coisas antagônicas, são coisas contrárias. O Espírito Santo e a carne, eles não convivem. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Por isso que nós estamos vendo de artistas famosos, de duplas sertanejas, de cinemas, de novelas, de filmes, de clipes, de artistas nacionais, internacionais, de músicas pobres. O pior de tudo são músicas pobres, pobres na melodia, pobre na poesia, pobre no seu ritmo, pobre nas suas composições. E digo mais, é uma exigência das grandes gravadoras de gravar aquilo que eles querem, aquilo que o povo quer ouvir. De muitas das vezes da profanação, de realmente desmoralizar tudo quanto é sagrado. Verdadeiros adoradores de Baal, verdadeiros adoradores de divindades pagãs. É isso que nós estamos vendo. Existem duas cidades na Sagrada Escritura que você conhece, chamadas Sodoma e Gomorra. Eles eram tão profanos, tão profanos. Veja o nome da cidade: Sodomia. Sodoma, sodomia. Procura isso no dicionário, o que é sodomia. Procura no seu dicionário o que significa a palavra sodomia. A cidade ganhou o nome porque eles praticavam sodomia. E traz isso para o tempo de hoje. Diga para mim. Diga para mim que está diferente. Diga para mim que não é a mesma coisa. Se aquela geração, meu Deus, aquela geração mataram os profetas que Deus mandava lá. E Deus mandou o próprio filho, e mataram também um filho. Querido, o que será de nós se não ouvirmos a palavra de Deus? Se não colocarmos na nossa vida? O que será de nós? Talvez você possa estar pensando agora, mas eu não vou conseguir. Vai, em nome do Senhor você vai conseguir. Mas é preciso dar um basta na vida errada. É preciso dar um basta. É preciso clamar o temor. Ter temor de Deus. Porque quando menos você esperar, o Filho de Deus vai voltar. E aí? E aí? Eu convido você a dar um basta. Até
Até mesmo nessa religiosidade que te engana, que te deixa maquiado. Você é religioso, mas não é convertido ao Senhor Jesus. Você cumpre um monte de rituais, mas não cumpre a vontade do Senhor, que é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor nosso Deus te capacite, meu amado, a discernir a vontade dele na sua vida. Porque quando ele chegar, não vai dar para aceitá-lo mais. Ou nós aceitamos agora, porque quando Jesus voltar, guarda uma coisa. Hoje nós vivemos o tempo da graça, mas quando ele chegar, a graça vai acabar. Ele voltará como juiz. Hoje é o tempo da graça, mas na volta de Cristo será o tempo do juízo final. Pensa nisso. Porque eu posso falar para você que ainda há tempo, mas há tempo agora, eu não sei daqui a pouco. Agora há tempo. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê sabedoria. Porque ele vai voltar. Amém?